Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e em todas as raças também. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, e diz mais: a felicidade está ao nosso alcance. Para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos trabalhar e para nos auxiliar neste dia 29 de fevereiro, este é um ano bissexto, tem 29 dias, vamos a uma passagem dos Evangelhos. É da Epístola de Tiago que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Vou repetir as palavras de Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Interessante essa colocação, né? Ela nos mostra ou analisa o problema da fé inoperante. Esse é um problema que merece nossa atenção em todos os tempos, porque a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma paisagem soberba e improdutiva. É a parábola da figueira que secou, lembram? Jesus passou, viu uma figueira, e como ela não tinha frutos, ele disse que se ela não produzia alguma coisa, que secasse. No dia seguinte, passaram por ali e a figueira estava seca. Aí todo mundo pensou, oh, mas que olho gordo tem Jesus, né? Não. Ele estava mostrando que para os apóstolos que não bastava ter fé, tem que produzir alguma coisa. Um exemplo, um motor que ninguém utiliza acaba ficando enferrujado, não serve a sua utilidade, não é assim? Uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo também não tem razão de ser. E uma luz que fica fechada, que não se irradia, também não cumpre o seu objetivo, não é assim? Então, quando confiamos em uma determinada semente, mas se não a plantamos, ficará somente na expectativa. E quando a gente planta a semente, ainda tem que esperar que chova ou que a gente regue, que seja capinada para tirar o inso do entorno dela, para depois produzir. Nós somos assim. Deus é o grande agricultor. Nos planta, nos coloca na terra, nos aduba com o seu evangelho, e aí o que nós produzimos? Não produzimos nada? Então, não somos úteis a Deus, porque a crença religiosa é o que? É somente um meio. O apostolado, ou seja, o trabalho, em benefício nosso, em benefício dos nossos companheiros de jornada, é o fim. Então, Deus, é claro que confia e ilumina a nossa inteligência para que a ação benéfica se estenda. Então, o que acontece? Os espíritos colocam uma ideia na nossa mente. E aí, qual é a equação do sucesso? É 1% da inspiração, ou seja,
ajuda da espiritualidade para que as ideias surjam na nossa mente. E aí depois tem o quê? Os 99% de transpiração. Ou seja, é trabalho. E arregaçar as mangas e trabalhar. Por isso que Deus nos dá os talentos. Para nos dar fala, e assim vai indo. Cada um recebe um talento, e o que tem que fazer? Tem que colocar esse talento em prática, em funcionamento. E aí, nós entramos na outra parábola, a parábola dos talentos. Lembra? O Senhor foi viajar e distribuiu os seus talentos entre seus servos. Um deles, que era mais operoso, pegou aquele talento e multiplicou por 4. Um outro, não tão operoso, multiplicou por 1. E um terceiro, com medo de perder o talento, acabou guardando ele na terra. Então, quando o Senhor volta da viagem, o que ele faz? Chama os servos e pede que apresentem o resultado do trabalho. Aquele que multiplicou por 4 foi elogiado. Aquele que dobrou também foi elogiado, mas levou um puxão de orelha que devia ter trabalhado mais. E aquele que enterrou o talento na terra com medo de perdê-lo, esse foi criticado e foi açoitado. Por quê? Porque não basta nós termos fé. A fé, na essência, é aquele embrião da mostarda, do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, se transforma numa planta. Então, qual é o local em que você se situa? No local daquele servo que multiplicou por 4? No local daquele que multiplicou por uma vez, 2? Ou aquele que simplesmente guardou o talento na terra? Nós estamos no planeta para trabalhar a nossa evolução e ajudarmos o mundo também a evoluir. Então, não basta ter fé. Senhor, eu acredito. E quando a gente chegar na espiritualidade, vai perguntar, ok, você acreditou. E o que você fez dessa crença? Ela produziu alguma coisa? Se não produziu, volta de novo para a gleba. Quem produziu, volta também, mas numa situação melhor, porque conseguiu colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.